Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos falar sobre ângulos formados por paralelas cortadas por uma transversal. Então, se você não se lembra do que é a paralela, paralelas são retas que têm a mesma direção e o mesmo sentido. Então aqui nós temos duas retas paralelas. E o que é uma transversal? Transversal é uma reta que corta elas. Então é disso que a gente vai falar. Dos ângulos que são formados por essas retas paralelas e por essa transversal que corta elas. Se vocês notarem, essas paralelas com essa transversal formaram 8 ângulos. Vamos identificar onde eles estão ali. Olha só, o ângulo é a abertura entre duas semirretas. Então, aqui eu tenho um ângulo, aqui eu tenho outro ângulo, aqui eu tenho outro ângulo e aqui eu tenho outro ângulo. Eu tenho 4 ângulos aqui. E aqui eu também tenho 4 ângulos, ok? Muito bem. O que vocês precisam saber também é da região que essas retas formam. Elas formam a região interna, que é essa parte em verde, ou seja, todos os ângulos formados nessa região são ângulos internos. Por quê? Porque estão na região interna, eles estão no meio. E a região externa, os ângulos formados nessa região são chamados de ângulos externos, e esses formados nessa região também vermelha também são ângulos externos, ok? Então gravem isso, olha. O que está no meio é região interna e o que está nas extremidades, tanto inferior quanto superior, são ângulos externos, ok? Nós sabemos, então, já aprendemos aqui as regiões que essas retas formam, regiões internas e externas. Aprendemos também que eles formam 8 ângulos. Muito bem. Agora, pessoal, vamos trabalhar um pouco com esses ângulos, né? Primeiro, nós vamos aprender o que são ângulos correspondentes. Ângulos correspondentes são ângulos que têm a mesma medida. Então, ó, é só a gente gravar. Este ângulo externo é igual a este ângulo interno. Por quê? Eles são correspondentes. Eles têm a mesma medida. Olha só esse daqui. Esse ângulo interno com esse ângulo externo também são correspondentes, têm a mesma medida. A mesma coisa desse lado. Esse ângulo interno com este ângulo externo também são correspondentes, eles têm a mesma medida. E este externo com este também são correspondentes, eles têm a mesma medida. Então, o que são correspondentes? Olha, correspondente é um interno com outro externo. Nós temos aqui a região interna. Então, esse ângulo aqui é um ângulo interno. E o correspondente dele é o ângulo externo. Então, nós temos aqui um ângulo interno. O correspondente dele é o externo que está aqui do mesmo lado dele, só que na região externa. Agora, o que são ângulos alternos? O próprio nome já diz, eles estão em posições alternadas. Então, nós temos aqui na nossa região interna este ângulo em azul. Quem que é o alterno dele? É o que está do outro lado, também na região interna. Então, eles têm a mesma medida. Olha nesse exemplo, nós temos esse, quem que é o alterno dele? O que está do outro lado que tem a mesma medida que ele, olha. Então, esse ângulo ele é interno, ele está na região interna, e este ângulo também está na região interna, só que do outro lado eles têm a mesma medida. E eles são chamados de alternos internos. Por quê? Porque ambos estão na região interna. Essa região interna. Eles são alternos internos. Eles estão em posições alternadas na região central. E o que são alternos externos? Os alternos externos, eles estão em posições alternadas, porém na região externa. Olha só, na região externa eu tenho esse ângulo aqui em azul. Quem que é o alterno dele? O alterno dele é o que está na região externa, só que do outro lado, olha. Então, a região externa é essa daqui, só que do outro lado. Só o que isso quer dizer? Que alternos externos também são iguais. Ou seja, esse ângulo aqui em azul, vamos supor que esse ângulo seja um ângulo de 80 graus. Isso quer dizer que esse ângulo aqui embaixo também é um ângulo de 80 graus. Aqui a gente tem a mesma coisa. Nós temos um ângulo que é externo, está na região externa. E quem que é o alterno dele? O alterno dele está na região externa, só que do outro lado é esse ângulo aqui. Ok? O que isso quer dizer? Que eles têm a mesma medida. E o que são ângulos colaterais? O próprio nome já diz. Colaterais quer dizer que estão do mesmo lado.
Então, observem aqui, nós temos duas paralelas cortadas por uma transversal, formaram 8 ângulos. Esse ângulo aqui, que é o ângulo interno, ele é colateral com este ângulo aqui. Isso quer dizer que eles estão do mesmo lado. E eles são colaterais internos. Então, quando eu olho só para a região interna, que é essa daqui, a região interna, esses dois ângulos são colaterais internos. Por quê? Na região interna, os dois estão do mesmo lado. Esses dois aqui são colaterais internos também. Porque na região interna, eles estão do mesmo lado. Já esses dois aqui, eles são colaterais externos. Por quê? Na região externa, olha só, eles estão do mesmo lado. E esses dois aqui de baixo também são colaterais externos, porque na região externa eles estão do mesmo lado. Muito bem. Vamos aos exemplos que vai ficar mais claro para vocês. Tá? A minha dica é o seguinte, façam o desenho, façam a circunferência, né? Os 8 ângulos formados pelas paralelas e pela transversal e pintem os 8 ângulos formados por essas paralelas e pela transversal. Então, como que vocês vão fazer? Esse ângulo aqui, ele é igual a este daqui, porque eles são opostos pelo vértice, então eles são iguais. E esse daqui também, ó. Então, um jeito bem fácil de fazer, ó. Pinta esses da mesma cor e pintem esses da mesma cor. Assim, ficará bem mais fácil para vocês identificarem os ângulos. Pronto. Então, a gente sabe que esses em azuis são iguais e os que estão em amarelo são iguais. Mas vamos tentar analisar de acordo com o que nós aprendemos agora. O ângulo 1 e 5. Então, o 1 está aqui. Na região, que região com o 1 está? O 1 está na região externa. E o 5? O 5 está na região interna. Então, veja bem. Um está na interna e o outro está na externa. Então, a gente está falando de ângulos correspondentes, né? Esses ângulos têm a mesma medida. Por isso que é legal, olha, eu já pintei de amarelo, eu sei que esses dois são iguais. Então, eles são ângulos correspondentes. E o 4 e o 6? Vamos olhar para o ângulo 4. Na região, que região que o 4 está? Na região interna. E o 6? O 6 está na região interna, só que ao contrário, do outro lado, na parte de baixo. Então, o que eles são? Eles são alternos, né? Alternos internos, porque os dois estão na região interna. Então, eles são alternos internos. E o 2 e o 8, né? Lembrando que são apenas exemplos, né? Aqui o 2 está representando um ângulo e o 8 está representando outro ângulo. Então, o 2 está aqui e o 8 está aqui. Olha só, pessoal, são dois ângulos diferentes, eles não são iguais, como a gente já deixou identificado. Porém, o 2 está em que região? Na região externa. E o 8 também está na região externa. Só que eles não são iguais. O que eles são, então? Eles não podem ser correspondentes, porque correspondentes são iguais. Eles não podem ser alternos internos, nem alternos externos, porque alternos também são iguais. Então, eles são colaterais. Eles estão do mesmo lado e na região externa. Então, eles são colaterais externos. Vamos analisar agora o ângulo representado pelo número 3 e pelo número 6. Então, o 3 está aqui e o 6 está aqui. Veja bem, o 3 e o 6, ambos estão na região interna. Só que eles não são ângulos iguais, eles são diferentes. Então, eles não são correspondentes, porque se fosse correspondente seriam iguais. Não são alternos, porque alterno tem que estar do outro lado. Então, o que eles são? Eles são colaterais internos, porque ambos estão na região interna. Então, eles são colaterais internos. Agora, vamos analisar o ângulo 1 e o ângulo 8. Então, veja bem, o 1 está na região externa. O 8 também está na externa. Só que eles são iguais, já deixei identificado, já pintei. Só que eles estão em posições alternadas. Então, eles são alternos. E como os dois estão na região externa, eles são alternos externos. E aí a gente mata essa questão. Muito bem. Então, lembrem do exemplo que eu dei, né? Vocês têm duas paralelas cortadas por uma transversal,
façam o seguinte, pintem os ângulos que vocês sabem que são iguais, esses dois com esses dois e esses dois com esses dois. Fica bem mais fácil da gente identificar. Porque no final das contas a gente quer saber quais ângulos são correspondentes, quais são iguais, quais têm a mesma medida. Então a nossa atividade aqui é encontrar os ângulos escondidos, representados por essas letras. Vocês se recordam que o ângulo de 180 graus ele tem o formato de meia-lua. Então, nós podemos dizer que esse é o ângulo de 180 graus. Então, observe aqui, nós também temos um ângulo de 180 graus. Se eu sei que aqui mede 63 graus, quanto que mede o E aqui? Quanto que falta para 180? Então, é muito simples. Nós vamos efetuar uma subtração. 180 menos 63 é igual a, pega um emprestado, fica 7, 3 para 10 sobra 7, 6 para 7 sobra 1, abaixo 1. 117 graus. Isso quer dizer que o valor do E aqui é de 117 graus. Olha só como ficou fácil. Se aqui mede 63, quanto que mede o H? Também mede 63. Eles são opostos pelo vértice, ok? Se aqui no E mede 117, olha, aqui também mede 117. Por isso que é legal já deixar pintado. Ó. Então, onde está amarelo, tudo mede 117. Ó, este E aqui ele é correspondente com este daqui, então eles são iguais. Olha só, aqui esse 63 também é correspondente com o B, então aqui também mede 63. Ele é alterno interno com o D, então aqui também mede 63. Esse E, representado aqui pelo ângulo de 117 graus, também é alterno interno com a letra C, então eles também são iguais. E pronto, encontramos o valor de cada um desses ângulos. A gente precisou lembrar do quê? Do ângulo de 180 graus, que é meia lua, ok? Nós vamos usar bastante essa notação. Agora nós temos um exemplo que vai envolver equação. Se aqui mede x, pessoal, quanto que mede essa região interna? Eles não são alternos internos, então aqui também mede x. Se aqui mede x, aqui também mede x. Agora fica fácil da gente resolver. Por quê? Eu sei que essa meia-lua mede 180 graus. E aqui eu tenho um ângulo escondido, representado por 2x. E eu tenho mais um ângulo representado por x. Eu sei que a soma deste ângulo com este ângulo tem que dar quanto? Tem que dar 180 graus. Então agora fica fácil. Quanto que é 2x mais 1x? 3x. Igual a 180. Então, para encontrar o valor do x, basta tirar o 3 e passar ele dividindo. 180 dividido por 3, que é igual a 60 graus. O que isso quer dizer? Quer dizer que o valor do x é 60 graus. Então, este ângulo aqui ó, é um ângulo de 60 graus. Todos os ângulos que estão em azuis, na cor azul, representam 60 graus. E quanto que representa o ângulo que está na cor amarela? Bom, o ângulo na cor amarela é 2 vezes o valor do x. Se o x vale 60, então é 2 vezes 60. E 2 vezes 60 é igual a 120. Então, o ângulo em amarelo representa 120. Então, nós encontramos o valor do x, que era 60, e encontramos o valor do ângulo em amarelo, que deu 120 graus. Sempre que eu tenho um número colado na letra, isso quer dizer que eu preciso multiplicar. Então, ficou 2 vezes 60, que deu 120 graus. Muito bem. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula. Um abraço.